Fala galera, Lucas Cherubini aqui. A Ferrari anunciou essa semana a sucessora da LaFerrari. E é polêmico. Na última quinta-feira, a Ferrari anunciou para o mundo a tão esperada sucessora da LaFerrari. E a resposta, acho que não foi o que eles estavam esperando. Eu até gravei um vídeo no dia do lançamento do carro, assim que eu soube das primeiras notícias, sentei e gravei um vídeo, mas na hora de editar, eu não fiquei feliz com o resultado. Eu não fiquei feliz com o resultado porque eu achei que a minha opinião estava muito contaminada pelo momento, muito contaminada pelo que eu estava começando a ler no Instagram, né? Eu postei um pouquinho sobre o lançamento lá no Instagram, comecei a receber uns directs, umas mensagens, e eu estava muito contaminado, acho, por esses comentários, e ainda não tinha conseguido absorver direito do que se tratava o carro. Por isso eu achei melhor descartar o vídeo que eu gravei na quinta-feira e começar a conversar com outras pessoas sobre esse lançamento, ter perspectiva externa. Comecei a falar minhas opiniões, ver se elas se sustentavam quando eu falava em voz alta. Então, conversei com alguns influenciadores, conversei com jornalistas, com o pessoal do mercado, pessoal que não é do mercado, conversei com algumas pessoas que tiveram um lançamento lá em Maranello. E aí hoje acho que eu consigo expressar melhor a minha opinião. A primeira certeza que eu tenho hoje, passado alguns dias do lançamento da F80, é que a Ferrari fez um trabalho muito porco de marketing. O marketing que eles fizeram para o lançamento desse carro é preguiçoso, parece até mesmo envergonhado. Eles lançaram só um teaserzinho, que parece mais um videozinho de TikTok para anunciar o carro, criaram um site dedicado e divulgaram o Media Kit, o press release, que é aquele documento que é enviado para as mídias, né, que é enviado para jornalista, enviado para influenciador, onde eles colocam todas as questões técnicas do carro e um pouquinho sobre qual que é a filosofia que eles pensaram para desenvolver esse produto. Explicar o carro de verdade acabou ficando a cargo dos jornalistas e dos influenciadores, o que, do ponto de vista da marca, na minha opinião, é um erro. Não porque os influenciadores, os jornalistas estão fazendo um trabalho ruim explicando esse carro, né? Pelo contrário. Mas é que eles acabam focando mais nas questões técnicas, né? Nas questões de inovação, e não transmitir tanto a paixão, porque transmitir paixão aí sim é obrigação da marca. E a Ferrari sempre foi especialista em fazer isso, mas com esse lançamento parece que eles deixaram essa parte um pouco de lado. E o que seria, na minha opinião, transmitir paixão? É de verdade explicar a filosofia do carro, fazer com que o público se apaixone por ele. No caso da F80, é fazer a conexão com a Fórmula 1 e com o WEC. Esse carro de verdade é um carro de endurance para a rua. Essa é a filosofia, essa é a ideia. Só que em nenhum momento, fora da documentação enviada para jornalistas, ou algum hint ou outro, alguma dica ou outra no site, a Ferrari em momento nenhum transpareceu essa conexão. Se o cara está dentro do automobilismo, talvez ele percebesse de cara. Se o cara teve acesso a essa documentação, que normalmente só é destinada a pessoal que trabalha no ramo, né, que um leigo não vai procurar isso, também não vai fazer essa conexão. Em nenhum momento do lançamento eles deixaram claro que esse é um carro de WEC para pista, para rua, cara. É um carro de WEC para rua. É um carro de WEC sem as limitações que tem do WEC. Então, não tem limitação de potência, não tem limitação de trabalho aerodinâmico, pode ter 2 lugares, que o carro de WEC não tem. Então, era nisso que eles deviam ter trabalhado para gerar paixão, para gerar conexão com esse carro. Senão fica só os títulos sensacionalistas das matérias, do tipo Ferrari abandona o V12 em prol do V6. Ferrari lança F80 e o visual é polêmico. Então, a discussão foge de onde ela deveria ocorrer, de onde a marca quer que ocorra, e foca em outras coisas que
são pertinentes. Não estou dizendo que essas críticas não são pertinentes, a gente vai falar sobre elas mais para frente. Mas elas só estão existindo com tanta força porque a Ferrari fez um trabalho relaxado, um trabalho preguiçoso de marketing no lançamento desse carro. Me choca eles não terem colocado na hora do lançamento esse carro do lado do carro de WEC e do lado do carro de Fórmula 1, justamente para demonstrar essa conexão de tecnologia, demonstrar que esse carro puxou muito do WEC, puxou muito da Fórmula 1 para ser um monstro de performance. Também não colocou o carro do lado dos outros, do lado do Big Five, né? Não colocou do lado da F50, da F40, da Enzo, da Ferrari e da 288 GTO. Não demonstrou qual a conexão desse carro com esses 5 carros que são lendários. Então, falhou o marketing da Ferrari, na minha opinião, e isso deu pauta para que a gente foque em muitas críticas que não teriam tanto foco se eles tivessem deixado claro essa conexão. Talvez eles tenham explicado isso para os 799 proprietários que conseguiram um carro. Pelo que eu conversei com quem estava presente nesses eventos, até explicaram, para eles ficou claro, mas não ficou claro para o grande público. Parece que a Ferrari está só se importando mesmo com os clientes de hoje e esquecendo os clientes do amanhã, porque o cara que tem hoje uma 812 Competizione, mas não foi convidado para esse evento, no futuro ele pode ser um cliente do Big Seven, né, do 7º carro que vai compor essa linha. Ou um cara que não tem carro nenhum, mas daqui a 10, 15, 20 anos também vai ser cliente Ferrari. Tem que conquistar esses caras no hoje para amanhã eles comprarem esse produto. Parece que a Ferrari está muito focado só no hoje. Enquanto outras marcas, como a Lamborghini, por exemplo, está ganhando cada vez mais espaço no imaginário popular e está se tornando o carro do momento. A Ferrari parece que aos poucos ela vai perdendo a magia, vai perdendo o mojo, né? Vai perdendo aquilo que torna a marca especial. Mas falar essa minha crítica, esse pequeno rant antes de começar o vídeo, vamos falar então da F80. A gente está falando de um carro que passa a compor a Big Six, antiga Big Five. Ou seja, o carro está no mesmo panteão da 288 GTO, da F40, da F50, da Enzo e da LaFerrari. E um detalhe interessante é que eles retornaram com essa estrutura de nome. O F e em seguida o ano de aniversário da Ferrari, porque esses carros meio que são uma comemoração a cada 10 anos, a cada século que a Ferrari completa, né? A gente tem a 288 GTO lançada em 1984 e desde ela, a cada mais ou menos 10 anos, a gente tem um novo carro para compor esse panteão. Esses são os hypercars da Ferrari. A gente discute sobre a SP3 e outros carros que a Ferrari lançou nos últimos tempos, se são hypercars ou não, mas de verdade, o que tem que ser considerado hypercar é esse antes Big Five, agora Big Six. Por que isso? Esse carro celebra os 80 anos da Ferrari, por isso que é chamado de F80. Mesmo motivo que a F40 é F40, por mesmo motivo que a F50 era F50. A Enzo eles acabaram colocando o nome do fundador, mas era para ser a F60. E a LaFerrari, eles quiseram dizer que é a Ultimate Ferrari, e pelo jeito vai ser a Ultimate Ferrari com o passar dos anos. Era para ser F70, que é para comemorar os 70 anos. Por isso que agora a gente tem retornando o nome a F80. Só que esse carro é feito para comemorar esse aniversário, esse marco, sempre para comemorar um marco de 10 anos, para coroar os últimos 10 anos da marca, para demonstrar o que de melhor de tecnologia a Ferrari tem até a data do lançamento desse carro. Então, tudo que eles têm de melhor tecnológico, eles colocam, embarcam nesse carro. E também para ser a espinha dorsal, para ser o blueprint, para ser a planta dos próximos 10 anos da Ferrari. Então, pode esperar que os próximos carros da marca vão ser muito inspirados nesse modelo. É sempre assim e vai continuar sendo, espero que continue sendo, né, se não mudar muita coisa. E é por isso que só esses carros são considerados os hypercars da Ferrari, porque eles sim têm o que de melhor, o que de mais tecnológico a Ferrari pode oferecer no momento do seu lançamento. O que atrela esse carro, inclusive, a minha definição que eu mais gosto do que é um hypercar. Muita gente fica tentando atrelar valor, a ser limitado ou não, a uma tecnologia ou outra. Na minha cabeça, um hypercar é simplesmente um dos melhores da sua geração. Os hypercars são os melhores de cada geração. Por isso que só o Big Six são considerados os hypercars da Ferrari. Mas é interessante notar que, assim como a McLaren, em momento algum desse lançamento, a Ferrari utilizou o termo hypercar.
Eles, assim como a McLaren, utilizaram o termo supercar, o novo supercar. As marcas parecem não curtir o termo hypercar justamente porque não tem uma definição muito clara, né? Pelo menos é isso que eu imagino. Mas vamos então à parte técnica. A Ferrari está fazendo um esforço gigante para conectar esse carro à Fórmula 1 e ao WEC, em especial ao 499P, que é o carro de corrida, o hypercar de corrida que a Ferrari utiliza no World Endurance Championship, no Campeonato Mundial de Endurance. Carro que, inclusive, já foi campeão das 24 horas de Le Mans, a prova mais importante do calendário, sem sombra de dúvidas. Mas por que eles estão fazendo um esforço gigante para fazer essa conexão? Para justificar que esse carro não tem o V12. Sim, a maior polêmica. Esse carro abandonou o V12 em prol do motor V6 biturbo híbrido, que gera potência combinada de mais ou menos 1.200 cavalos, o que é muito, muito forte. Só do motor aspirado a gente extrai 900 cavalos e o resto vem de vários motores híbridos espalhados pela carroceria do carro. Cada um tem uma função. Mas em função disso, o carro também é tração integral, como ele tem mais de um motor elétrico, ele também tem um no eixo dianteiro, e ele é tração integral, ao contrário da W1, que é tração traseira. Em função disso, esse carro é um pouquinho mais pesado que a W1, né? Porque ele tem mais motores elétricos, tem mais baterias, tem mais peso. Então, ele acaba perdendo na relação peso-potência quando comparado com a W1, mas ganha no 0 a 100 e no 0 a 200 em função da tração integral. O 0 a 100 desse carro é 2,15 e o 0 a 200, 5,75. O 0 a 300 eles não revelaram, provavelmente porque é menor que o da W1, né? A W1 deve perder até 200 e no 300 ela deve ganhar da F80, por isso que eles não revelaram essa informação. Mas voltando um pouco ao tratado V6, por que faz sentido a escolha desse motor? Eu entendo a crítica de não ser um V12, até concordo com ela, posso falar um pouquinho melhor sobre isso, mas eles escolheram o V6 porque, se a gente analisar a história do Big Five, todos esses carros têm conexão com o automobilismo. Todos esses carros utilizam tecnologia das categorias que a Ferrari corria nas suas respectivas épocas. E quais são as categorias que a Ferrari corre hoje em dia? Principalmente F1 e WEC. E qual motor se utiliza nessas duas categorias? O V6 biturbo híbrido. Por isso, a escolha dessa motorização. Ou seja, faz sentido com a história da Ferrari. Faz sentido com a história do Big Five, agora Big Six. Só que eu também entendo a crítica, porque a gente tem pela primeira vez em 30 anos uma Ferrari Halo, uma Ferrari de topo que não é V12. Vamos voltar um pouquinho na história. Ferrari 288 GTO, V8. F40, V8. F50, V12 manual. Enzo, V12. LaFerrari, V12 híbrido. E agora a gente tem a primeira V6. Um V6 biturbo híbrido. Por isso que está gerando toda a crítica, mas como eu disse, faz sentido com a filosofia desse carro. E se a gente lembrar, a F50 foi muito criticada por ter adotado um motor mais pesado e ser maior que a F40. A Enzo foi muito criticada por não ser câmbio manual, por ter o câmbio automático. Além de o visual dela também não era uma unanimidade na época. A LaFerrari, quando lançada, também foi muito criticada por ser um V12 híbrido. Mas como a filosofia desses carros foi bem explicada na época, a mudança popular foi se alterando, ao ponto que a história fez justiça para esses carros e a LaFerrari Enzo F50 são alguns dos carros mais lendários já produzidos. O mesmo aconteceu também um pouco na época da F40 e da 288 GTO. Esse tipo de carro, por ser o Halo, por ser o carro mais importante da marca, eles estão sempre suscetíveis à crítica. Algumas das críticas são fundamentadas, outras não. Então, já vou falar melhor sobre essa história do V12, pode ter certeza. Mas falando do V6, não dá para negar que ele é monstruoso, afinal trouxe muita tecnologia do EC, em que pese seja um motor, uma versão atualizada do V6 que a gente tem na 296 GTB e na 296 GTS, o que torna esses carros ainda mais especiais, né? Agora o cara que tem uma 296 pode falar que ele tem motor de F80. Eu falaria. É motor de F80. Ah, mas é um V6. É motor de F80, é motor do carro Halo da Ferrari. E é um 3.0 V6 biturbo, que segundo a Ferrari foi retrabalhado para receber mais potência sem aumentar o peso do motor.
que gera só ele 900 cavalos, e tem mais os vários motores elétricos que geram os 300 cavalos adicionais. Potência total, mais ou menos 1.200 cavalos, porque não dá para fazer essa conversão de kilowatts para cavalos de forma tão fácil, tá? Não é assim uma ciência exata, mas dá mais ou menos 1.200 cavalos. Além disso, esse motor é super girador. Esse conjunto gera até 9.200 RPM, que ajuda na performance e também ajuda no ronco. Estou curioso, inclusive, para escutar como ficou o ronco desse V6 num carro tão monstruoso. Além disso, ele é um motor super torcudo. Ele gera 850 Nm de torque a 5.500 RPM, ou seja, tem torque pra caramba, ainda mais com tração integral. Então é um carro que vai performar muito bem numa saída de zero e muito bem numa saída de curva. Deve bater muitos recordes se a Ferrari deixar ele bater recorde, né? Eu sei que já é o carro mais rápido da pista de teste deles, mas eu adoraria ver a Ferrari colocando esse carro em Laguna Seca, Nürburgring, em várias pistas mundo afora, para a gente saber como ele vai performar e como ele vai performar comparado com a W1. A velocidade máxima desse carro é 350 km por hora, limitada, que eu tenho certeza que iria mais, se não fosse por causa dessa limitação. E o 0 a 100, o 0 a 200, só para relembrar, o 0 a 100 é 2,15 e o 0 a 200 5,75. Além disso, a Ferrari bate muito na parte aerodinâmica do carro. Segundo eles, essa é a parte mais importante desse lançamento. Por isso, eles gostam de bater bastante num número. 1.000 kg de downforce a 250 km por hora. Isso é número de carro de corrida, velho. De carro de corrida. Os caras estão colocando um carro de rua. Então, é bem impressionante. De verdade, a parte mais impressionante desse lançamento é o trabalho aerodinâmico que a Ferrari fez nesse carro. É de verdade coisa de carro de corrida sendo aplicada num carro de rua. E de carro hypercar de WEC, né? Negócio pesado. Mas vamos falar então do visual desse carro, que é outra parte polêmica desse lançamento. Já adianto que eu não achei essa atrocidade que está todo mundo pintando, tá? Eu acho que esse carro tem muita inspiração, se a gente olhar com cuidado, das outras Ferraris que eu citei, das outras Ferraris que fazem parte do agora Big Six. Eu vejo principalmente na frente do carro muito do que é a Ferrari F40, tanto do formato do capô, principalmente para a lama, que também é a mesma coisa que a gente tem no carro de WEC, no carro de corrida. Ali na frente a gente tem um detalhe que é mais polêmico, que é essa alusão, mais uma vez, ao Daytona, assim como foi no caso da 12 cilindro ou da Dodge Cilindro, como quiser falar o nome desse carro. Eu não vou arriscar falar Dodge Cilindro toda vez, cara. Eu acho que eu vou chamar de 12 cilindro. Aliás, o que vocês acham? Como é que vocês acham que tem que chamar esse carro aqui no Brasil? Mas continuando, a gente também tem as portas da LaFerrari, as mesmas portas da LaFerrari, muito parecidas. Indo para a traseira do carro, na tampa do motor tem mais uma alusão a F40, F50, só não é de acrílico, mas é o mesmo estilo de saída de ar. Indo para a traseira, a gente tem o aspecto traseiro do carro muito inspirado pela F40, me parece, em especial o formato dele. E a asa, quando está fechada, também faz uma referência tanto à F40 quanto à F50. Então, para mim, esse carro é uma F40 e uma F50 modernizada. Acho que se colocar lado a lado, parece até mais uma F50 modernizada. E, cara, é assim que um esportivo moderno se parece. Isso porque, em função de toda a loucura que eles têm que fazer de controle de fluxo de ar pela carroceria, etc., os carros acabam se parecendo assim. Pode ver que todos os super esportivos que estão nessa faixa, eles são, hoje em dia, mais ou menos parecidos, né? O pessoal fala muito do Lycan, fala muito do Rimac Nevera, fala agora da W1. Pode ver que esses carros são todos meio parecidos, porque essas são as soluções modernas para a gente ter esses carros performando o que eles performam. Ainda assim, de novo, entendo as críticas, mas a gente vive um momento onde, me parece, ficar cada vez mais claro que a gente vive um momento onde as soluções aerodinâmicas têm mais importância do que a solução de design e a beleza do carro. A beleza do carro está ficando em segundo plano em prol das soluções aerodinâmicas para o carro performar o que ele precisa performar. Então, daqui para frente, a gente provavelmente vai ter carros cada vez mais genéricos, carros cada vez mais parecidos, mas tudo para poder entregar o desempenho que um carro moderno precisa ter. Acho que essa é uma realidade, essa é uma tendência. Felizmente ou infelizmente. Na minha opinião, infelizmente, mas dá para entender o motivo dessa tendência. Indo para o interior do carro, a gente tem o interior, como vocês podem observar, bem focado no motorista. Então, todos os controles estão ali na mão do motorista e a posição foi jogada um pouquinho mais para o centro, para se assemelhar a um carro de WEC, para se assemelhar
a 499P, onde o motorista fica mais para o centro, só que não tem passageiro, né? Então, ela não fica tão ao centro quanto é na 499P, mas mais ao centro do que é num carro normal. Por isso, o espaço do passageiro é um pouquinho reduzido e o banco do passageiro fica um pouquinho mais para trás para ser ainda assim confortável. Então, ele fica um pouquinho mais atrás do banco do motorista e o banco é integrado, do passageiro é integrado ao cockpit, o que é um visual que parece estranho, mas é a mesma coisa que está acontecendo na W1. Já o banco do motorista tem os ajustes normais, como a gente tem espera de um carro, entre aspas, comum, tá? Então, o banco do motorista tem ajuste, o banco do passageiro não tem ajuste, ele fica meio que integrado ao cockpit do carro. A gente teve muito trabalho também no cockpit da Ferrari, tá? Então, tem muita coisa acontecendo por baixo do carro que eu não vou focar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Teve coisa de impressão de peça em 3D, com o uso de inteligência artificial, que também é muito legal, mas esse é um aspecto mais de engenharia que eu vou deixar para outras pessoas explicarem, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente focar mais nas partes mais importantes, dar subsídio para vocês discutirem sobre isso, também para escutar a opinião de vocês. Outra coisa que chamou bastante atenção no interior do carro foi os bancos em tons diferentes, né? A gente tem um banco vermelho e um banco no preto. Isso é uma tendência dentro da marca que a gente deve ver cada vez mais e provavelmente vai ver em outros carros, tá? Porque a Ferrari normalmente costuma criar tendência e outras marcas acabam copiando. Então, é provável que daqui para frente, carros esportivos, a gente veja cada vez mais essas configurações com um banco de cada cor. Goste ou odeie, é uma tendência. Outro aspecto que chama muita atenção também é o aerofólio, né? Que na posição mais baixada ela fica quase como se fosse um aerofólio integrado, fazendo referência a um aerofólio integrado, e ela levanta reta vários centímetros, o que fica aí um visual bem agressivo, bem esportivo. Mas dito tudo isso, acho que falta a gente conversar sobre 3 aspectos super importantes que eu acho que deve ser o que vocês estão mais curiosos, né? Quantas unidades vão ser produzidas, o preço e se vem para o Brasil. Serão 799 carros e, segundo a Ferrari, todas as unidades já estão alocadas, todas as unidades já estão vendidas. O que leva à pergunta do preço. 3 milhões de euros. Cara, isso é território de Jesko, de Bugatti, de Pagani. E é 1 milhão mais caro que a W1. Só que se alguém pode cobrar esse premium, é a Ferrari. Tanto que, como eu falei, as 790 unidades já estão vendidas. Esse carro tem 400 unidades a mais que a W1. 400 unidades a mais, a R$1 milhão a mais, e já estão todas vendidas. Essa é a força da Ferrari, essa é a força da marca. Obviamente, o cara que é oferecido essa cota, ele fica numa posição meio de refém, né? Ele é basicamente obrigado a comprar esse carro para continuar a ser convidado para os próximos eventos, para continuar a ser convidado para os próximos lançamentos. Mas vamos falar então do terceiro ponto e provavelmente o ponto que vocês devem estar mais curiosos, né? Afinal, o carro vem ou não vem para o Brasil? Pois agora, a gente vai saber de verdade quando esses carros começarem a ser entregues. O que eu posso dizer para vocês de pronto? A Via Itália, que é representante oficial da Ferrari no Brasil, tem cotas da F80, tá? E a gente tem brasileiros na lista de proprietários, de futuros proprietários desse carro. Tem brasileiros que receberam essa cota. Mais de um, são vários. Resta saber se essas pessoas vão ter coragem de trazer esse carro para o Brasil. Pelo que eu estou conversando com as pessoas que eu conheço que estão nessa lista e tal, é muito possível que a gente tenha esses carros no Brasil. Muito possível. Mas só vai dar para saber quando o momento chegar. Porque na época da Ferrari, por exemplo, a Via Itália, representação oficial da marca no Brasil, tinha cotas do carro, vendeu todas as cotas para brasileiros, mas eles optaram por deixar esses carros lá fora. Alguns na Europa, alguns nos Estados Unidos. Então a gente só vai saber de verdade quando chegar a hora do cara bater o martelo, do cara pagar o carro, se ele vai ter coragem de pagar mais o boletão de imposto para trazer esse carro para o país. Eu espero que sim, porque como eu falei para vocês, a W1 também vai chegar pela representação oficial, e se não der certo pelas representações oficiais, eu tenho certeza que por importação independente, esses carros devem chegar no país. Mas de tudo isso, vamos falar então um pouquinho da minha opinião, se eu gostei ou não da F80. A gente vive num mundo hoje que, na minha opinião, os números estão perdendo o sentido. A gente fala de carros com mais de 1.000 cavalos como se fosse um lugar comum. A gente tem Revuelto com mais de 1.000 cavalos, a gente tem a sucessora da Huracan chegando muito perto disso. Daqui a pouco as McLarens e os Porsches de produção vão chegar muito perto disso.
Dentro da Ferrari a gente tem há anos a SF90 que já bate 1.000 cavalos, a XX que tem um pouquinho mais que isso. Então, se for para o mundo dos carros elétricos, nem se fala, 1.000 cavalos é de verdade lugar comum. Então, a potência já não impressiona tanto. O mesmo vale para os números de 0 a 100 e 0 a 200, né? 0 a 200 um pouco menos, mas os números de 0 a 100 estão muito banalizados também em função desse mundo que a gente vive hoje dos carros elétricos. Por isso, na minha opinião, como os números estão tendo cada vez menos importância, para mim, um carro esportivo tem que começar a focar mais na experiência, mais na paixão. Tanto que o meu carro favorito do mercado, e um carro que eu vou gravar vídeo sobre, é o GT3. Acabou de ser lançada a nova versão do carro, vou gravar vídeo sobre. O GT3 é um carro que tem 500 cavalos, que para um carro moderno não é muita coisa. O GT3 não é o carro mais rápido de 0 a 100, não é o carro mais rápido de 0 a 200, nem a 0 a 300, mas é um carro que entrega uma experiência como nenhum outro. Então, para mim, o quesito experiência vai se tornar cada vez mais importante. E o quesito paixão. Por isso que eu bato mais uma vez que a Ferrari falhou no lançamento desse carro, porque eles não conseguiram transmitir paixão. Dito isso, a F80 não é um carro ruim, só que me parece que o foco dela, mais uma vez, é desempenho. Ela é um carro incrível, um carro monstruoso, que com certeza vai bater muitos recordes. É um carro de verdade impressionante, em especial se a gente tratar do trabalho tecnológico que tem dentro dela, do trabalho aerodinâmico. Mas não consigo, nesse momento, colocar ela no mesmo patamar das outras Big Five. Por mais que ela faça sentido filosoficamente e com a história do lançamento desses carros, por ser um carro de WEC para a rua, eu acho que ela deveria ter sido lançada como uma icona, como uma SP4, por exemplo. Um carro que vai ser incrível, mas que não vai ter a difícil tarefa de colocar os sapatos dos outros 5. Acho que o carro é bizarro, o carro é muito forte, que o carro vai bater muito recorde, e essa conexão com o EC é a parte mais legal, a parte mais interessante. Por isso que eu bato de novo, que o lançamento deveria ser o carro de WEC, o carro de WEC que é destinado a clientes especiais, ela e o Fórmula 1. Devia estar esses 4 carros, juntos, para justificar por que ela é tão impressionante. Mas não acho, mais uma vez, que ela deveria estar no patamar dos outros 5. Não porque ela não é competente para isso, ela é competente para isso. Mas acho que os hypercar da Ferrari hoje tem que ser um carro com menos foco em desempenho e mais foco em experiência. Por isso, para mim, a SP3 virou o grande carro moderno da Ferrari. A SP3, para mim, elevou muito esse patamar, porque é justamente isso que eu quero ver. Eu quero ver uma motorização que está fadada a ser extinta, que é o V12, levado ao extremo num carro com o trabalho aerodinâmico que a gente tem hoje em dia, que é muito superior ao que a gente tinha até mesmo na época da LaFerrari, tá? Que é uma época recente. Então eu queria isso. Um V12 poderia ser híbrido, poderia ser biturbo, não importa. Mas um V12 que tivesse toda a magia, toda a bruxaria que é aplicada na parte aerodinâmica de um carro moderno. Era isso que eu esperava, era isso que eu estava ansioso para ver acontecer. Não veio isso, veio um carro monstruoso, um carro especial, mas a minha única questão é se o tempo vai fazer jus a ele para que ele fique no mesmo patamar do resto do agora Big Six. Então, essa é a minha opinião. Não acho que visualmente o carro é asqueroso, como o pessoal está pintando. Acho que a escolha do V6 faz sentido, faz muito sentido. Acho que a Ferrari fez uma péssima escolha em comunicar isso para a maioria das pessoas. Acho que o carro vai ser monstruoso, vai bater muito recorde, vai ser muito rápido. Quem andar vai se impressionar, até porque a 296 é um carro muito impressionante. A gente está falando do basicamente o mesmo conjunto mecânico levado ao extremo. Mas o meu coração de apaixonado por carro sente que a gente não tem o V12 central mais insano já lançado pela Ferrari. Que esse carro, por enquanto, pode argumentar. A gente vai questionar se é a LaFerrari ou a SP3, um dos dois. Continua sendo o V12 mais insano que a Ferrari já como posição central que a Ferrari já fez. E claro, a crítica tem que acontecer, a gente tem que falar o que pensa, mas vamos lembrar também que todos os carros que fazem parte do hoje Big Six, na época do seu lançamento, foram
muito criticados, tá? O tempo fez jus a esses carros. Vou ver se o mesmo vai acontecer com a F80. Mas é isso. Falar da minha opinião, falar dos detalhes do carro. Diz para mim, o que vocês acharam desse lançamento da Ferrari? O que vocês acharam da F80? Comprariam, sim ou não? E qual vocês preferem? W1 ou F80? Meu nome é Lucas Cherubini. Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como se não houvesse amanhã. Me deixe comentários bacana aqui embaixo e até a próxima.